A paz do Senhor Jesus, queridas irmãs, graças a Deus estamos aqui em mais um dia que o Senhor nos concedeu. Estamos no terceiro dia com o ensino do princípio da multiplicação. Nós aprendemos que o nosso coração precisa o quê? Precisa estar cheio de Jesus até transbordar, para depois nós multiplicarmos este amor para os outros corações e também através das nossas vidas, porque nós precisamos muito de Jesus. Hoje nós vamos continuar falando do princípio da multiplicação, mas dessa vez nós vamos falar da multiplicação da palavra de Deus. A multiplicação da palavra de Deus. Ontem falamos sobre a multiplicação do amor dentro do coração. E uma vez que você já descobriu este amor dentro do seu coração, é hora de multiplicar. Então nós vamos multiplicar a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Senhor, a tua palavra muito tem nos ensinado, me ensinado. Eu quero pedir em nome de Jesus que cada dia eu morra, espiritualmente falando, e renasça uma nova Leila, renasça em Cristo Jesus. Senhor, eu quero fazer aquilo que lhe agrada, meu Deus. Não me deixe, Senhor, só fazer coisas, mas que eu seja a sua imagem e a sua semelhança aqui na terra. E assim também eu peço para todas as mulheres que estão ouvindo e me vendo, que elas não tenham vontade de fazer, mas de ser a sua imagem e a sua semelhança. Porque Tu és o nosso Deus amado. Ama o Senhor. Esteja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom saber que o Senhor está habitando dentro do nosso coração. E durante essas 7 semanas que estamos passando, nós mostramos o processo da borboleta. Primeiro, ela está no formato de quê? Do ovo. E aí ela nasce como uma lagarta. Ao ser a lagarta, ela se arrasta, come tudo que passa por ela, danifica as plantações de flores e folhas até que chega no processo de morte. Porque ela morre como lagarta para se tornar uma linda borboleta. Quando ela está preparada para ser transformada, mesmo arrastando, ela vai para onde? Ela vai para o casulo. E lá ela torna-se uma linda borboleta. E esse processo, e aí essa transformação é irreversível. Ela não volta de novo a ser lagarta, porque ela morre para ser lagarta. E é semelhante a nós. Nós estamos num processo, mas não podemos voltar a ser o que éramos antes. Nós estamos nesse processo de transformação. Saímos da morte para a vida. Depois multiplicamos a palavra de Deus para as outras vidas. Mas primeiro nós morremos para o mundo. Depois nós renascemos em Cristo Jesus. Nós conhecemos o reino de Deus aqui na terra. Nós crescemos, nós aprendemos a palavra de Deus. Depois nós nos tornamos maduras em Cristo. E então multiplicamos a palavra de Deus nos outros corações. Enfrentamos crises. É como se estivéssemos no casulo. E às vezes queremos pular essas etapas das crises, essas etapas em nossas vidas. Mas tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Cristo. No processo da borboleta, quando nós queremos ajudá-la, nós invadimos o casulo da lagarta. E aí queremos pular as etapas. E antes dela se formar completamente uma borboleta, nós quebramos o casulo. E aí quando ela nasce deformada, sem uma asa, porque ela não está completa e infelizmente não consegue voar para proliferar o pólen nas flores e aí multiplicar. E assim somos nós também. Nós passamos por uns processos, por umas etapas, por uma crise e às vezes nós não podemos pular, às vezes não sempre. Primeiro nós somos discipuladas. Depois nós fazemos discípulos. A marca do discípulo verdadeiro é a multiplicação. E é o que nós estamos falando agora.
Mas nós não podemos pular etapa. Primeiro, a gente é discipulada, depois fazemos discípulos. Mas para ser discipulada e para fazer discípulo, existe um processo em nós. Nós primeiro morremos para o mundo e depois renascemos para Cristo. Para que alguém seja discípulo e faça discípulos, esses dois princípios elementares precisam acontecer. Quais são? Primeiro, a morte, depois a reprodução. Isso se aplica para todos nós, para novos e velhos cristãos. O processo de discipulado subentende que, a partir do momento em que alguém aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, Cristo entra no seu coração. Então, deve iniciar um profundo, o quê? Relacionamento com Deus. Isso permite que o Espírito Santo de Deus domine todas as áreas da nossa vida, fazendo com que desapareça o eu e dê lugar ao eu sou. O eu sou Jesus Cristo. Que o eu desapareça e o eu sou apareça, fazendo com que mais e mais Cristo viva em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo viva em mim. Sabe, queridas, a jornada da transformação, ela visa multiplicarmos o amor de Deus para todos. E por isso nós estamos incentivando você. Você também, você pode multiplicar o amor de Deus para todos. E nós queremos que você também faça o ID do nosso Deus. Nós cremos na volta do Senhor Jesus e nós sabemos que para que isso aconteça, será necessário que ele se torne conhecido entre todo mundo, entre toda a nação. Durante essa pandemia, a internet está sendo a nossa ferramenta para nós falarmos do amor de Cristo, para nós multiplicarmos a palavra do Senhor. Nós queremos utilizar essa ferramenta para espalhar o amor de Cristo para todas as pessoas. Algumas pessoas têm apenas ouvido, outras pessoas têm ouvido e praticado. Eu insisto com você, a Margarete insiste com você, não seja apenas um ouvinte, seja praticante da palavra de Deus. Você sabe que durante essa pandemia, essa jornada, eu e a Margarete, nós estávamos conversando e nós aprendemos mais do que ensinamos. O Senhor nos deu o privilégio de aprender, porque esse processo de transformação mexeu muito conosco e nós não queremos voltar, Eu quero ser realmente como Cristo quer que eu seja. E eu quero que você também tenha esse mesmo desejo, ser o que Cristo quer que você seja. Então por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Lembre-se, Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar, para nos transformar. Jesus morreu, ressuscitou e vive. Ele fortaleceu o reino de Deus através de um ministério de apenas 3 anos. E com apenas 12 pessoas, o seu ministério alcançou o mundo todo. E dura 2000 anos e vai durar muito mais. Isso aconteceu por causa de uma ação do Espírito Santo de Deus e por causa da estratégia de Jesus. Isto está acontecendo por causa da estratégia de Jesus, que investiu as suas melhores horas no seu ministério. E a maior parte de sua dedicação aos 12 homens também. Ele se dedicou aos 12 homens, que depois, mais tarde, se tornaram discípulos. E hoje, nós estamos sendo os discípulos de Jesus e discipulando outras pessoas. E depois dele ter estabelecido o seu reino aqui na terra, os 12 homens continuaram dando continuidade ao trabalho de Cristo. E assim também, semelhantemente, somos nós. Nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus
E este é o nosso papel nos dias de hoje, multiplicarmos a palavra de Deus. Peça para o Senhor investir em você. Queira ser a casa do Senhor. Queira que Jesus vive em você. A pessoa que entra no processo de discipulado não tem limites. É eterno, gente. É eterno o crescimento de Jesus. Porque todo dia, nós precisamos ser transformados em Cristo Jesus. Sempre nós vamos ser um discípulo de Jesus. Glória a Deus por isso, porque Ele é perfeito. Ele sim é perfeito. Então nós vamos ser sempre um discípulo de Jesus. Isto implica aprender constantemente. É claro que nós vamos ter crise, é claro que nós vamos ter problemas, é claro que Jesus vai fazer alguns ajustes em nós e nossas vidas. Ser e fazer discípulo. Processo de ensino através do discipulado enfatiza o servir. Primeiro lugar, eu preciso ser o que Cristo quer que eu seja e depois eu fazer aquilo que Ele deseja que eu faça. Quando eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, eu posso servir o Senhor abençoando outras pessoas. E isso me leva não somente a desenvolver um ministério, não é isso que a gente está ensinando para vocês. Não é para desenvolver um ministério na sua igreja, mas principalmente discipular outras pessoas. Que você se encoraje a fazer isto, discipular outra, mas primeiro seja discipulada por Jesus. O processo de discipulado, ele não valoriza só fazer. É muito comum as pessoas, quando elas estão nas atividades da igreja, elas logo usam o cargo como fuga para justificar a sua vida espiritual. E aí elas são meio que automáticas. Aquilo que elas fazem, às vezes, não produz todo o fruto que poderia ser produzido. Elas produzem, mas poderia produzir mais e mais ainda. Elas podiam fazer as coisas dentro dos planos de Deus. E aí, quando elas fazem as coisas dentro do plano de Deus, a multiplicação é certa. Durante essa pandemia, a jornada da transformação nos transformou num pequeno grupo. Hoje nós somos um pequeno grupo. Nós estamos aprendendo, recebendo de Deus seus ensinos e depois multiplicando. Nós mostramos as crises. Eu falei que eu perdi a minha irmã durante essa pandemia. Perdi não, o Senhor a recolheu. Nós estamos vivendo este processo durante a pandemia, mas Deus quer saber que se a crise que a gente está vivendo foi e é uma oportunidade para nós crescermos e amadurecermos em Deus. Nesse processo, você precisa passar constantemente com fé e dedicação. Diante de cada crise, haverá necessidade de fazer ajuste nas nossas vidas. E aí, nesse momento, que nós precisamos usar a fé, a comunhão. Deus quer comunhão com Ele constantemente. Os 3 anos do nosso Mestre Jesus, os 3 anos que os apóstolos estiveram com Jesus, eles viveram lado a lado com Jesus, mas não impediram deles terem crises. Foi uma época de questionamento. Eles tiveram questionamentos com Cristo. Eles tiveram crises constantes para que eles pudessem, depois da morte de Jesus, dar continuidade em seu ministério. Por isso, queridas irmãs, aproveitem a oportunidade que nós estamos deixando aqui para vocês, que Cristo está deixando aqui para todos nós. Glória a Deus pela internet, porque nós podemos ver, rever, estudar mais um pouco, pegar a Bíblia, os estudos todos, durante todo este processo, nós estamos aqui, gravados aqui neste canal. E nós estamos deixando aí à disposição para vocês os livros que nós lemos, os conteúdos das ministrações. E depois nós queremos pedir em nome de Jesus, compartilhem, reproduzam. Mas não é para que eu apareça, para que a Margarete apareça, não é nada disso.
é para que a palavra de Deus seja multiplicada em outras vidas. Nós falamos que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós falamos que nós precisamos orar, estar com Ele constantemente, porque é a base, é a oração, é a intimidade com Cristo. Nós não queremos que vocês apenas se incham e ficam aí obesos espiritualmente. Não, não é essa a intenção. Nós precisamos que vocês transmitam isso para outras pessoas. A sua maior tarefa será fazer discípulos, multiplicar. Essa é a sua tarefa do dia de hoje. É um desafio. Faça discípulo, multiplica-se e deixe Jesus entrar no seu coração todos os dias. No Evangelho de... Estou com a Bíblia chat. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, o 19 e o 20, nos diz assim, eu vou ler já do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero encerrar deixando este versículo para nós como base, que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos seguidoras de Jesus, e Jesus falou: ide e fazei exatamente o que eu fiz. Façam discípulos, sejam meus imitadores, ensinem a palavra. E é exatamente isso que eu quero, em nome de Jesus, impulsionar você também. Seja você também uma seguidora de Jesus. E se você se considera uma discípula ou um discípulo de Jesus, seja um seguidor igualzinho a Ele. Imite a Cristo, não imite aos homens. Amém? Essa é a palavra que Deus deixou em nosso coração como multiplicação. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.